Father Lord, I thank you for what you have been doing for me in my life. Father Lord, you have been a great good things in my life, because Father Lord, I've been suffering so much in Nigeria, but you brought a new life to me here in Brazil. Aquí nos han ayudado mucho, Aquí los ha ayudado mucho. pero hay muchos niños que van a otros países Hay otros niños que van a los países y nadie los ayuda. y nadie los ayuda. Père, il y a beaucoup qui sont en train de mourir sans avoir l'accès à la santé. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et pour avoir un futur meilleur. Il y a aussi beaucoup qui n'ont pas à manger et qui n'ont même pas de l'eau pour boire. Et il y a aussi ceux qui sont en train de vivre dans la peur. الحرب في سوريا كانت صعبة، صار لها 10 سنين. بتمنى انه هالحرب تنتهي وترجع الامور مثل ما كانت، لانه يعني كل واحد طلع بتوقع مشتاق لاهله لاصحابه لبيته، للشارع اللي كان ساكن فيه، للحي اللي كان ساكن فيه. بتمنى هالحرب انها تخلص، لانه راح كتير ارواح. Vengo a pedirte por mi mamá, que quedó en Venezuela, enferma. Mis hermanos se están turnando para cuidarla y yo pues estoy triste porque no sé qué más hacer. Lloro a veces, lo sabes, Señor, que deseo que te doy gracias porque tengo un trabajo aquí y con eso puedo enviarles algo. Es poco, pero sé que hacen mucho con eso. Papito Dios, Papito Dios, cuídalos por favor. cuídanos por favor. Estes imigrantes e refugiados estão orando por seus familiares. Mas quem está orando por eles? No próximo dia 20 de junho é lembrado o Dia Internacional do Refugiado. Por isso, também nós, como Igreja Cristã, queremos refletir sobre esse assunto com o propósito de conscientizar-nos cada vez mais e interceder junto ao nosso Deus pelos imigrantes, pelos refugiados em todo o mundo e entre nós. Em Levítico 19, no verso 33 e 34, encontramos o seguinte: quando um estrangeiro residir com vocês em sua terra, você não o maltratará. O estrangeiro que reside com você será como aquele que nasceu entre vocês, e você o amará como a si mesmo, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. A quantidade de pessoas deslocadas de maneira forçada em 2020 atingiu a marca de 80 milhões de pessoas no mundo todo, segundo a ONU. 68% dessa população saem de países como Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. No Brasil, de 2010 a 2018, foram registrados 774 mil imigrantes, principalmente haitianos e venezuelanos. No ano de 2020, houve um aumento significativo de venezuelanos não documentados entrando no Brasil por meio de caminhos alternativos, devido às fronteiras fechadas, dificultando a contagem exata de imigrantes no país. Crianças, jovens, adultos e idosos permanecem em situação de extrema vulnerabilidade e em risco de tráfico de drogas ou prostituição, esmolar ou se submeterem à exploração do trabalho, pois o seu sustento e de muitos dos seus familiares que permanecem em seus países de origem, incluindo acesso à moradia digna e segurança alimentar, depende das fontes de renda dessas pessoas que migraram para o Brasil. Veja algumas manchetes sobre a situação de refugiados e imigrantes pelo mundo.
Assista agora alguns dos melhores momentos da entrevista com o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essa entrevista foi dada para o programa Toque de Vida, transmitido no dia 18 de abril pela Ubra TV. Olá, este é o bloco em debate do programa Toque de Vida Dominical. Muito provavelmente você que nos assiste é imigrante. Alguns aí são filhos de imigrantes que vieram da Europa ou da Ásia. Outros são imigrantes que vieram de forma forçada, como os descendentes de nossos irmãos afro-brasileiros. O tema de hoje nós vamos falar sobre imigração, a ação social que alcança ajudar no século XXI os imigrantes que vêm buscando no Brasil novas oportunidades de vida e até refúgio político e econômico. Está com a gente hoje o vice-presidente de Ação Social da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastor Ayrton Schroeder, que coordena de forma nacional a ação da igreja com os imigrantes também. Olá, é um prazer estar em mais um programa desta emissora e ainda tratar de um assunto tão importante para a vida das pessoas e talvez também para a nossa compreensão como cidadãos e como cristãos. Pastor Ayrton, acho que falar de imigração, né? Nós temos aqui, nós somos descendentes de alemão, eu de japonês, somos filhos de imigrantes, né? E eu me lembro que a Ubra ajudou a receber um grupo de venezuelanos há 2 anos atrás, e uma das falas de uma senhora foi em espanhol, né? Ela se desculpando e dizendo, me perdoa por invadir o seu país, né? E eu lembro que aquilo me chocou porque nós que estávamos recebendo éramos netos de imigrantes no mínimo, ou seja, nós somos bem recebidos. A Bíblia é cheia de histórias de imigrantes, a começar talvez ali o próprio Adão e Eva, que tem que sair, são expulsos do jardim do Éden pelo pecado e emigram para outros lugares do mundo. Depois também Caim acaba fugindo, né, de Deus e da humanidade em geral. E depois o próprio Abraão, que é o pai de toda a nação de Israel, é o ancestral do Messias, Jesus. Ele sai de Ur dos Caldeus e vai em direção à Terra Santa, né, a Canaã, passando por vários locais como Ramã, como o Império Hitita, né? Ou seja, a Bíblia é cheia de histórias de imigrantes, né? Me permite acrescentar mais uma que eu acho que é bem interessante, né? O próprio Jesus, né? Ele precisou fugir de perseguição e emigrou para o Egito, né? Pelo menos durante parte da vida dele. Mas vai lá, pastor, por favor, reagindo aí ao comentário do pastor Fukui. Acho que a Escritura Sagrada, ela nos mostra de uma forma muito clara, direta e indireta, de que nós não somos donos deste universo. Quando nós somos cidadãos de um país, isso é um privilégio político, social, de pertença, né? Mas quando nós partimos, nem a identidade levamos junto, né? Então, faz parte, acho que do ser humano, muito essa questão de posse, de esse é o meu, esse é o seu, né? Na questão cultural e tudo mais, né? Mas a questão dos imigrantes, ela nos desafia a um olhar mais amplo, né? E quando olhamos para as Escrituras Sagradas, a gente percebe que há movimentos, e alguns deles, nas Escrituras, nós percebemos que Deus moveu e teve objetivos, tá? E quando nós olhamos hoje, nós não podemos perder a perspectiva do texto sagrado. Precisamos continuar olhando, sim, para aspectos políticos, sociais, econômicos, mas Deus também continua tendo o seu dedo na direção do universo. E no momento em que a gente olha para isso, nós vamos perceber que Ele nos desafia a uma atuação em amor, a uma atuação em perspectiva de salvação e, acima de tudo, uma perspectiva de acolhimento. O ser humano, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser protegido, mas ele precisa ser promovido a ser autônomo e integrado para não se sentir deslocado. A vida é um constante acolher
Se eu venho nesse estúdio, eu sou acolhido aqui porque aqui não é o meu ambiente do dia a dia. Nós estamos em constantes movimentos e o acolhimento ou o não acolhimento, ele muda a minha perspectiva, a minha alegria ou falta de alegria nos espaços, né? E aí, quando a mudança de habitat, a mudança de país ocorre por uma questão de pressão externa, e vamos usar a expressão de sobrevivência, ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Você deixa para trás uma história e tenta construir uma história sem alvo. Você não sabe o que você vai encontrar. E encontrar pessoas neste destino que tenham uma visão bíblica de vida e não sejam apenas políticos e nacionalistas ou anti-nação estrangeira, vão poder olhar para esse ser humano e dizer: Deus tem um propósito de ele ter vindo até mim. Nós somos, a nossa geração, nós viemos todos de situações muito mais difíceis social e economicamente. Eu não conheço a história de vida de cada um de vocês, mas nossos pais tiveram condições, tiveram menos acesso às coisas do que nós. Nossos avós e bisavós, eles eram estrangeiros, alguns até talvez nascidos fora do Brasil, estrangeiros ao pé da letra, e eles passaram por grandes situações. Então, eu acho que situações difíceis. Então, um dos aspectos, onde estaria? O reconhecimento de que aquilo que eu sou hoje é porque alguém estendeu a mão a algum antepassado meu. Bem raso, sem olhar questões sociológicas ou bíblicas. Eu acho que este é um primeiro aspecto de compromisso. Na questão bíblica, Jesus não me dá o direito de descartar alguém, por motivo algum. Neste sentido, aí eu não tenho para onde ir, a não ser obedecer a ordem de amar. Agora, como expressar isso no dia a dia? O estrangeiro, ele tem uma questão de legalidade, de documentos. Ah, mas ele entrou ilegal. Sim, mas ele ainda é humano. Então eu não vou ser o acobertador de um crime, mas eu preciso dar dignidade a um ser humano e mostrar-lhe os caminhos. E nós aqui na região sul, nós vivemos com a presença de estrangeiros, que a maioria deles já veio pela, como é que se diz mesmo? Interiorização, né? Então não é alguém que passou a fronteira durante a noite e apareceu. Já há um aspecto de registro mínimo. Então nós não temos aqui motivos para dizer que alguém está aqui cometendo um crime sendo estrangeiro entre nós, né? Nós podemos nos dispor a ajudá-lo a encontrar os caminhos para legitimar toda a sua presença e integrar ele a uma sociedade. A dificuldade está no momento em que a pessoa é egoísta, ela olha, mas o Brasil não tem emprego nem para os brasileiros, como é que vai acolher estrangeiros? No mundo, nós temos um déficit de postos de trabalho em relação a pessoas e qualificação. A população, ela precisa ajustar-se à realidade e trabalhar na prática do amor, do acolhimento, com vistas a uma cidadania e o desenvolvimento da nação. E vamos falar então, pastor Ayrton, quais são as ações que nossas congregações e o sínodo têm com imigrantes. E eu gostaria que o senhor talvez abordasse de forma especial esse convênio que o senhor trouxe, né, conseguiu com irmãos norte-americanos que ofertam para ajudar nos diversos trabalhos, inclusive ajudando a UBRA aqui, a pastoral da UBRA, a atender a comunidade venezuelana. Sim, o acolhimento a estrangeiros, ele existe
na igreja, todo o tempo, né? Em todo o tempo houve acolhimento, seja de estrangeiros e, como há pouco o pastor Max falou, de pessoas de outros estados e tudo mais. Mas nos últimos anos as congregações começaram a ser desafiadas de uma forma muito forte pelo grande volume de pessoas que buscaram no Brasil perspectivas de vida oriundas especialmente da Venezuela. E nós aqui no Brasil nós temos um fundo de resposta a desastres que na prática ele não consegue dar conta dos desastres naturais que ocorrem aí normalmente atingindo patrimônio. E a Igreja Evangélica Luterana nos Estados Unidos, a LCMS, Lutheran Church Missouri Synod, ela tem um fundo de resposta a desastres muito mais amplo e também uma visão de apoio bem consolidada, onde então a questão da migração forçada por questões políticas e econômicas, ela faz parte da visão de uma resposta a um desastre humanitário. E foi no início do ano passado que nós tomamos conhecimento deste fato e em diálogos começamos a construir uma relação, primeiro perguntando no Brasil, onde havia mais demanda e qual era o tipo de demanda, depois elaborando um projeto e buscando. Eu sei que finalmente em agosto a gente teve recursos para começar. Hoje nós temos uns 10 locais, pelo menos 10 congregações atuando, e a porta de entrada realmente é Roraima, Boa Vista, e as congregações então da capital Boa Vista e no sul do estado, na cidade de São João da Baliza. Então ali a demanda ela é assim desumana, né? Ali nós trabalhamos com a sobrevivência, inclusive, mas temos resultados muito grandes de inclusão, de inserção social e tudo mais, né? Já pelo restante do Brasil, incluindo inclusive a pastoral da UBRA, a gente já lida com um imigrante diferenciado, um imigrante que já conseguiu passos de interiorização, que já vem com uma cobertura social razoável, né? Mas que ao chegar ele precisa de apoio para ser inserido, para conhecer o espaço, porque o estrangeiro ele é uma presa fácil para a exploração de mercado de trabalho, a exploração sexual e todo tipo de mazela que o ser humano se dá o direito de usar da fragilidade do outro. É verdade. Então nós montamos um projeto nosso, numa visão que eu havia aprendido em cima de 4 verbos, né? Ele se aplica a outras áreas sociais também, a outras demandas, né? Mas é o APPI, né? Acolhimento, proteção, promoção e integração, né? O acolher é tão amplo quanto a necessidade de acolhimento. Ele está no respeito, no ver a dignidade, no se interessar na história da pessoa, né? A proteção é dizer, olha, há situações de perigo, né? Entra a moradia, entra essas questões que falei há pouco, né? Alguém que conhece a realidade da cidade precisa estar atento para que essa pessoa não se torne vítima de um sistema, né? Mas o acolhimento, aliás, a proteção, ela é um estágio onde a maioria dos projetos sociais param. Diz, olha, eu te protejo, viva aqui, fique comigo que você tá bem. E isso gera uma dependência que depois incomoda o protetor e ele larga de mão, né? Então, aí vem os outros 2 verbos. A proteção, ela precisa imediatamente caminhar na direção da promoção. Diz, olha, eu te protejo, mas caminhe, você precisa correr, né? Você precisa seguir seu rumo. E
esses verbos, eles andam lado a lado sempre, porque enquanto ela é promovida, ela vai sendo integrada, mas nessa integração eu continuo protegendo, eu continuo indicando caminhos seguros e caminhos inseguros, né? E então, nesse sentido, no momento em que nós elaboramos um passo a passo e dissemos, olha, nós não vamos poder atender todos os estrangeiros, mas nós vamos abraçar alguns e mudar a vida deles. Porque o cristão, ele tem uma postura de que se alguém precisa, eu ajudo, e daí a pouco eu canso e eu paro, e aí não tem quem faça. E esse projeto, ele diz, olha, eu tenho capacidade para tantos, fique na fila, na próxima etapa você entra. E aí você tem, por exemplo, um auxílio de cesta básica ou de aluguel, ele tem um tempo contado, né? Mas não é um tempo contado, a partir daí você passa fome, eu moro na rua, não. Esse é o tempo que você tem para se organizar. Enquanto isso, nós vamos arrumar um currículo, nós vamos escrever, vamos lhe indicar, nós vamos lhe apresentar para que você ande. E aí você vai agregando novos em diferentes estágios. Na prática, eu estou realizando um sonho nesse projeto de demonstrar para as congregações de que quando a coisa é organizada, ela funciona, né? Porque o que mais se faz é, vamos fazer, não fala nem com o interlocutor, com aquele que necessita do nosso trabalho, e faz e vai fazendo e de repente decide não fazer mais, né? Nós temos muitos projetos de congregação que funcionam assim, né? E não é, eu preciso respeitar a pessoa que está necessitando de mim, em não lhe dar uma aparente segurança e de repente do dia para a noite diz, olha, paramos, né? A porta fechou. Não, as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, elas precisam ser respeitadas, elas são criaturas de Deus assim como eu. E elas são amadas por Jesus assim como eu. E elas, às vezes, conhecem melhor Jesus do que eu, porque viveram experiências. Nós precisamos vencer dois conceitos de que a pessoa pouco estudada sabe pouco sobre Jesus. Às vezes, experiências de convivência com Jesus que são mais significativas do que tudo aquilo que nós conhecemos no estudo teórico, né? E, além disso, nós precisamos entender que o pobre não é o alvo da ação social. O alvo da ação social é o ser humano. O pobre, ele tem mais necessidades e eu vou dizer algo, é mais barato ajudar pobre do que rico. Por isso nós nos envolvemos no trabalho social com pessoas pobres, mas nós precisamos nos envolver na ação social com pessoas ricas. Tem prédio onde ninguém entra e lá dentro tem tanto sofrimento e que às vezes dói mais do que a fome de quem está lá na periferia. A ação social da igreja é uma ação voltada para o ser humano, para que ele viva com dignidade, assim como nós temos a revelação nas Sagradas Escrituras. Às vezes a pessoa diz, eu me coloco no lugar deles. Não se coloca, porque o lugar que ele está ele, não está você, né? Então não tem esse negócio, eu me coloco no seu lugar. Até a física não permite colocar os dois no mesmo lugar, né? Então eu posso compreender, eu posso tentar compreender e ouvir de você como você quer ser protegido, o que você precisa. E aí, quando você fala assim, olha, ele cantou, eu vou dizer, você se alegrou, eu me alegraria, me derreteria de choro, e alguém ia dizer, estão invadindo o nosso país. Sim. Porque a forma de leitura dessas questões, ela é muito difusa, né? E ainda mais num país onde a gente quer politizar tudo, né? Então, uma das coisas que está dificultando a atuação da igreja em sua diaconia, em sua ação social, é porque as coisas são tudo extremadas. E se elas não estão dentro da igreja, elas estão fora. Os públicos, eles estão sempre fazendo leituras equivocadas de você, porque elas tomam como pressupostos experiências anteriores dramáticas de ideologia ou de política que não ajudam na construção de uma sociedade mais livre,
e mais com aquele sentimento de pertencimento e de alegria que brota da convivialidade, do respeito mútuo. A gente pode afirmar, né, pastor, talvez assim, de forma bem contundente para quem está em casa, né, que um cristão falar que um venezuelano está invadindo o nosso país, isso é pecado, né, porque, como o senhor disse, né, e está na Bíblia isso, né, é função do cristão acolher o estrangeiro, e na teologia luterana especialmente, que a gente fala da teologia das vocações, nós temos que ajudar, a gente não consegue ajudar o mundo, como o senhor colocou, né? Mas nós temos aí a obrigação de ajudar aqueles que vêm à nossa porta, né? Seja na nossa porta em casa, no nosso WhatsApp ali, ou nas nossas igrejas, né? Então, alguém que num programa de Natal vê lá as crianças venezuelanas falando com sotaque espanhol e se sente incomodado por achar que estão invadindo o país, ou até talvez pior ainda, invadindo a igreja, isso não tem outro nome a não ser pecado. Essa pessoa teria que se arrepender para poder ir à Santa Ceia no domingo seguinte, no próximo culto, né? Você é doutor em teologia, né? O mestre, não, né? não. Então você tem mais autoridade de dizer isto. Mas eu diria assim, que bom que Jesus está usando uma pessoa para invadir um coração que está cheio de amarguras. Eu acho que é importante que haja essa percepção de que Deus está dando uma oportunidade de ver um mundo diferente. Pastor Ayrton, a gente agradece muito a sua participação, né? Nós estamos aí nos encaminhando para os momentos finais, mas eu gostaria de deixar esse momento para o senhor dar a sua mensagem final, sua despedida. Se os problemas do mundo lhe parecem muito grandes, não desista. Abrace o mundo de problemas de uma pessoa e resolva eles. Muito obrigado. Prezados irmãos, em Tiago capítulo 2, nos versos 14 a 16, nós encontramos o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O apóstolo dirige a sua carta a homens e mulheres que lutam para sobreviver no que ele chama de diáspora. São imigrantes, refugiados. Ele está ciente da situação vulnerável em que muitas pessoas da comunidade se encontram. Por isso decidiu refletir sobre a fé em relação à sua atitude de acolhimento e cuidado dos necessitados. Aparentemente, o ambiente dos seus leitores os torna impotentes contra as injustiças dos poderosos. Os imigrantes estão sendo explorados, desprezados e abandonados por uma justiça que julga a favor daqueles que têm mais. Muitas pessoas na igreja estão confusas e perdendo a fé no tempo de Tiago. Sentem-se tristes, com o coração partido, e até chegam a acusar a Deus de seu destino, responsabilizando Deus por seus sofrimentos e colocando em dúvida a verdade de Deus. Está lá no capítulo de número 1 da carta de Tiago. Nesse contexto, Tiago exorta a igreja a cuidar dos pobres e a acolher os irmãos dispersos com amor e com ações concretas. Ele acredita que a igreja, como comunidade, deve ser um local alternativo de refúgio e acolhimento para todos os necessitados. E por isso Tiago denuncia, sem medo, que o mesmo comportamento e lógica que legitima uma sociedade discriminatória e injusta continue sendo reproduzido dentro da igreja. Não faz sentido crer se não podemos traduzir essa crença em ações concretas, a favor daqueles que precisam de nossa ajuda e do nosso amor. É justamente na odisseia daqueles que sofrem aonde encontramos a verdadeira alegria da comunidade em ajudar. Encontramos a mão de Deus, o Deus misericordioso, que ama e se compadece.
Que o bom Deus nos ajude e nos capacite a sermos instrumentos seus, amando também o nosso próximo, e assim que ele nos vivifique sempre mais na nossa fé. Como dissemos no início, no sábado, dia 20 de junho, é lembrado o Dia Internacional do Refugiado, do imigrante refugiado. Por isso, em suas orações diárias, peça por paz pelos países que se encontram em conflitos armados, guerra civil, problemas políticos, violência e perseguição que têm forçado as pessoas a abandonarem as suas casas. Peça a Deus por paz, por provisão das necessidades básicas. As pessoas que estão no caminho e aquelas que já chegaram ao seu país de destino, que encontrem um ambiente seguro e de proteção, como moradia, água, alimentação, acesso à saúde e à educação. Peça a Deus pelas crianças e adolescentes desacompanhadas. Para muitas famílias em diversas partes do mundo, a solução para a resolução da pobreza ou para a melhoria de vida se encontra nos filhos, que ainda são crianças ou adolescentes. Muitos desses têm migrado desacompanhados, enfrentando diversas situações de extrema vulnerabilidade para chegar nos países dos sonhos. Ore para que Deus venha estar protegendo essas crianças e levantando pessoas e organizações que possam cuidar de cada uma delas. Peça a Deus também para que os imigrantes e refugiados tenham acesso à documentação. Devido ao fechamento de fronteiras no ano passado, por exemplo, e à necessidade de sobrevivência, muitos venezuelanos estão saindo dos seus países e migrando a outros países sem a devida documentação. Por isso, oremos para que os países venham oferecer a regularização destes migrantes. Em nosso país, especialmente em Pacaraima, por ser um município brasileiro fronteiriço com a Venezuela, essa cidade vem sendo uma das maiores portas de entrada de venezuelanos para o Brasil, que vem recebendo um número expressivo de pessoas que se encontram principalmente em situação de rua. Ore a Deus pelas igrejas e pelas organizações, ore por renovação de forças e por provisão de recursos para abrigos, ONGs, igrejas que têm trabalhado incansavelmente para servir e auxiliar essas pessoas. E também, nesse período de pandemia, ore para que as famílias migrantes estejam protegidas da Covid-19 e que, onde quer que elas estiverem, possam receber atendimento, se necessário, durante o processo de migração. Falamos com Deus em oração. Nosso Deus e Deus de nossos pais e mães imigrantes, que vieram de muito longe, encontraram bênçãos nessa terra, te pedimos que o clamor de nossos irmãos e irmãs imigrantes ressoe em nossos corações e que sejamos seus instrumentos para recebê-los, abraçá-los e abrigá-los com o mesmo amor com que nós fomos acolhidos em tua graça. Dê-nos corações sensíveis que se abrem quando nossos irmãos e irmãs vêm até nós em suas necessidades, para que nossos ouvidos não fiquem surdos às suas vozes de lamento. Que nossos olhares para eles com graça e em vez de medo, e nossos lábios se encham de bondade. Que olhemos para eles com graça ao invés de medo, e que nossos lábios se encham de bondade em vez de ódio e discriminação. Queremos ser uma igreja do reino, onde somos todos um, e ninguém é inferior a ninguém, onde sempre exista um lar para quem não o tem, e uma família acolhedora para aqueles que deixaram as suas próprias famílias. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar em mais esse estudo bíblico. Que Deus o abençoe.